Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos. Aqui quem fala é o professor Thiago Holanda e na aula de hoje nós vamos aprender sobre fronteira ou a curva de possibilidades de produção. E também, como faz parte da temática, nós vamos tratar da taxa marginal de transformação. Queria pedir que você já pudesse deixar um gostei aí no vídeo e, se possível, se inscreva no nosso canal para apoiar o nosso trabalho. Bem, vamos lá explicar o que é o conceito de fronteira ou curva. Nós vamos tratar mais sobre, usando o termo fronteira, ok? Fronteira de possibilidade de produção. Vamos lá. O que é esse conceito da microeconomia? Quando nós temos uma determinada economia ou empresa, nós sabemos que os recursos eles são limitados, ou seja, ah, empregando esses recursos para produzir determinados bens, nós nos deparamos aí com as limitações de disponibilidade desses recursos. E essa limitação impõe barreiras à produção. Então, essa fronteira de possibilidades mostra o máximo que pode ser produzido. Geralmente, ela é representada através desse gráfico que você está vendo, onde eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho um bem A e aqui eu tenho um bem B, ok? E ela mostra as diversas combinações que podem ser produzidas entre A e B. Perceba que essa área aqui que eu tenho é chamada de conjunto de possibilidades de produção, ou seja, toda essa região aqui, toda essa combinação de pontos são possíveis para o produtor ou para o país. Eu posso, por exemplo, produzir aqui, eu posso produzir aqui. Quando eu falo produzir nesses pontos, né, eu me refiro a produzir essas quantidades aqui, ok? A quantidade do bem A, a quantidade do bem B. Na verdade, pode produzir muito mais, pode produzir aqui também, né? Onde aumenta a produção de ambos. E o limite dessas possibilidades de produção, né, o máximo que pode ser produzido com aquela, com os recursos disponíveis, é exatamente essa curva aqui, ok? Que você está vendo. Isso aqui é o máximo que pode ser produzido. Por isso que a gente chama essa, essa, essa curva de uh, fronteira de possibilidade de produção. É o máximo. Então, um ponto aqui dentro, vamos botar aqui esse ponto e chamar ele de ponto X. Esse ponto aqui é um ponto que a gente chama de ineficiência. Por quê? Porque eu estou produzindo abaixo da minha capacidade máxima. Qualquer ponto aqui dentro é um ponto de ineficiência, é um ponto onde por qualquer motivo, está se optando por produzir menos do que se pode. E qualquer ponto sobre a curva é um ponto de eficiência, onde está se utilizando todos os recursos para produzir o máximo possível. Essa fronteira, né, essa curva que a gente chama de fronteira de possibilidade de produção, a definição dela é mostrar diversas combinações do bem A e B que podem ser produzidos com uma quantidade fixa de recursos. E aí vem um dado importante. Temos que manter a tecnologia constante. Por quê, professor? Porque no momento que a tecnologia ou as técnicas de produção elas variam, elas aumentam, né? Geralmente o movimento é esse, essa curva ela vai se deslocar, ela vai ficar mais para cima e vai mudar a curva como um todo, né? Ela vai ficar mais ou menos assim, desculpa aí a péssima coordenação, ela vai aumentar. Por quê? Porque essa aqui, ela já não existe mais. Minha tecnologia se desenvolveu, então agora eu posso produzir mais do que antes com os mesmos recursos. Ok? Então vamos, para fins de análise, vamos manter a tecnologia como constante. Manter a tecnologia como constante. Então, mais uma vez, aqui é um ponto que a gente chama de ponto de ineficiência. Aqui são os pontos sobre a curva da fronteira de possibilidades. Todos eles representam máximos, combinações de máximos. E aqui eu tenho, depois da curva de fronteira, eu tenho os pontos impossíveis. Ou seja, eu não posso produzir essa. Deixa eu colocar aqui esse ponto aqui, ó. Eu não posso produzir essa combinação aqui. Essa combinação aqui eu não posso. Por quê? Porque ela vai além das minhas capacidades. Eu não tenho como produzir essa quantidade aqui, ok? Essa combinação de quantidades. Vale destacar que esse ponto aqui FA e esse ponto FB são os pontos que representam as quantidades caso optasse por produzir somente um dos bens. Então, se eu abandonasse a produção do bem B e fosse produzir somente o bem A, esse aqui seria o ponto na minha curva.
A mesma coisa, invertida, é caso eu decidisse optar somente pelo bem B. Seria esse ponto aqui, FB. Ok? Pessoal, por que, né, vale lembrar, vale a pergunta, por que essa curva ela tem uma inclinação negativa? Por que ela é descendente? Por que ela tem essa inclinação aqui negativa? O que é que explica isso? Bem, para apresentar esse conceito, eu preciso falar para você, explicar para você o conceito de taxa marginal de transformação. Taxa marginal de transformação. E o que ela é? Ela é a magnitude da inclinação da fronteira em cada um dos seus pontos. Ou seja, ela mede a quantidade de A da qual você deve abrir mão para produzir uma unidade adicional de B. Professor, o que isso significa? Bem, vamos lá. Vamos supor que você está aqui no ponto FA, ou seja, você está produzindo somente bem A. Você não está produzindo nada do bem B. Mas por qualquer motivo você decide abrir mão de alguns dos recursos empregados no processo produtivo de A para produzir o bem B. Você abre aí mão de alguns funcionários, algumas máquinas, você tem muitos, decide abrir mão de uma pequena equipe para começar a produzir o bem B. O que é que você faz? Então você passa a produzir menos do bem A. Afinal de contas, você diminuiu a quantidade de recursos destinados a ele. Então, agora você vai ter o quê? Você vai ter uma produção A1, bem aqui, ó, um pouco menos, ó, foi pouca coisa, né? Você tirou pouca coisa da produção do bem A. Então você colocou aqui, agora você produz A1. Mas olha só, agora a reta vai bem para cá. Ponto onde você produz B1, ok? Vamos supor, né, que você abre um pouco mais, você abre mão de mais uns duas equipes e de algumas máquinas para produzir mais ainda do bem B. Então, você vai produzir cada vez menos do bem A. Você agora está nesse ponto aqui, A2, porque você abriu mão de mais recursos. Mas, em compensação, você vai produzir um pouco mais do bem B. Você vai agora para esse ponto B2 aqui, ok? Ponto X2 linha. Você foi para o ponto X1 linha e agora você está no ponto X2 linhas, ok? E o mesmo procedimento vai acontecer caso você vá para o ponto X3 linha. Vamos lá, uma observação que é importante. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído. Uma observação que é muito importante. Perceba que as taxas de variações vão mudando. Como assim, professor? Bem, vamos lá. Observe aqui, sem utilização de números, observe somente pelo visual mesmo, tá? Vamos lá. Você tem aqui, perceba que nessa primeira mudança de FA para A1, você tem uma pequena queda de produção. É só esse trecho aqui, ok? Mas olha só a diferença que isso faz para B1. Você tem toda essa região aqui de variação. Perceba a pequena queda de A e o grande aumento de B, ok? Ah, professor, por quê? Isso aí, o que explica a taxa marginal de transformação. Pequenas variações, desse início aqui de produção, pequenas variações, pequenas quedas de produção de A, porque você abandona alguns recursos, ou você abandona não, né? Você muda a alocação de alguns recursos, produz grandes modificações. Ora, pessoal, vamos dizer que você tem uma equipe de 10 funcionários, todos eles produzindo bem A. Então, você tem zero produção de B. Aí, de repente, você tira um funcionário. Você tem 9 ainda na produção de A. Mas um funcionário vai agora produzir bem B. Você concorda comigo que vai dar um salto a produção do bem B? Claro que vai. A produção era zero. Então, você agora, de produção zero, para ter uma produção rodando com um funcionário o tempo todo, vai ter um salto de mudança. E na produção do bem A, que perdeu só um funcionário, a queda na produção vai ser pequena, ok? A queda na produção vai ser pequena. Porém, à medida que você vai achando a produção de B mais lucrativa, você vai percebendo que essas modificações vão sendo diferentes. Você tira outro funcionário e você percebe que a queda é maior. A queda do bem A agora é maior. Ele vai para o ponto A2, que representa um espaço maior no gráfico. Olha só como esse espaço aumentou, ok? É esse espaço aqui, ó. Ele aumentou consideravelmente. E houve outro salto também na produção de B, né? Mas foi um salto basicamente do mesmo tamanho, né? Não houve muitas variações. E a mesma coisa acontece no ponto X', ok?
no ponto x' acontece basicamente a mesma coisa. Então, você vai precisar cada vez mais abrir mão de mais e mais recursos de A para que você possa ter mais produção de B. Até o ponto onde, se você quiser produzir só B, obviamente, você não pode produzir nada de A, ok? Isso é o que mede a taxa marginal de transformação. Essa variação, essa variação de sacrifício, ou seja, o quanto eu sacrifico um bem para produzir mais do outro bem. À medida que começamos, estou lendo aqui, ok? À medida que começamos a produzir mais e mais do bem B, a taxa marginal de transformação aumenta, pois é necessário abrir mão de cada vez mais recursos alocados em A. Professor, como assim? Vamos lá, vamos explicar isso através de um exemplo numérico. A gente mostrou de forma visual, mas vamos agora fazer um exemplo numérico. Vamos lá. Como é que eu calculo a taxa marginal de transformação? Bem, aqui eu tenho o bem Y e aqui eu tenho o bem X. Quando você quer calcular essa taxa, você faz o seguinte. Aqui é a taxa marginal de transformação, que é igual à variação no bem que foi sacrificado, ok? No caso, o bem que foi sacrificado é YB, YA, né? Aqui é o, deixa eu colocar BA não, deixa eu colocar o índice 2, né? Y2 menos Y1 é a variação, ok? Como ficou a produção do bem Y2 e como era antes, essa variação. E a mesma coisa, embaixo fica o bem da qual você deseja produzir mais, né? Então aqui é x2 menos x1, ok? y2 menos y1 no numerador, o bem sacrificado, e x2 menos x1 é o bem a qual você quer produzir mais. Esse resultado aqui, pessoal, ele sempre vai ser negativo. Por quê? Porque aqui em cima a gente sempre vai ter um número negativo, né? Essa produção aqui diminuiu. O y2 é menor do que o y1. Você está diminuindo essa produção. Então, sempre vai ser um resultado negativo. Mas a gente vai considerar somente o valor absoluto, ou seja, em módulo, ok? A gente considera o valor em módulo. Por que é negativo, professor? Porque essa reta aqui é negativa, é uma inclinação negativa. Então, a taxa marginal de transformação ela tem que ser esse resultado negativo, ok? Vamos lá, vamos calcular aqui essas taxas nos exemplos aqui, nos pontos A, B e C. Tenho aqui taxa marginal de transformação no ponto A, ok? Bem aqui, ó, ponto A. Antes, vamos supor que antes eu estava nesse ponto aqui, tá? Eu produzia somente o bem Y. Então, houve uma variação para o ponto A. Como é que vou medir isso aqui? Vamos lá. Eu agora estou com 55 unidades do bem sacrificado, mas antes eu produzia o quê? Produzia 60, ok? E, deixa eu ajeitar aqui, pronto. E agora o meu bem B, né? Bem B não, perdão, bem X, eu não tinha nenhuma produção, né? E agora eu tenho 20 unidades produzidas. Então é 20 menos 0, ok? Isso aqui vai dar quanto, pessoal? Vai dar menos 5 sobre 20. E o meu resultado disso aqui vai ser menos 0,25. Essa é a minha taxa marginal de transformação. Lembrando que eu vou considerar somente o valor em módulo, tá? Então, esquece aqui o sinal negativo. Estou colocando ele aqui para fins de correção, enfim, para ser fiel aos números. Mas o significado econômico você não considera aqui o menos, ok? O menos só indica que, repetindo, tá? O menos só indica que a curva é descendente. Vamos lá. No ponto B, né, eu vou do ponto A para o ponto B. Então, a minha taxa marginal de transformação agora vai ser o quê? Eu produzia 55, agora eu produzo 45. Então, é 45 menos 55. Ok? É YB menos YA, ok? YB menos YA. O que eu produzo em B e o que eu produzia em A. Variação. E eu produzia 20, agora eu produzo 35. Ok? Está aqui o 35, pessoal. Tá certo? Eu estou tirando todas essas informações do gráfico. Então, é 35 menos 20. Isso aqui vai me dar menos 10 sobre 15. E esse resultado aqui vai ser menos 0,66. Menos 0,66. Considera somente o valor em módulo. No ponto C, que é esse ponto aqui, ó, eu vou ter esse seguinte cálculo. Taxa marginal de transformação vai ser o quê? Vai ser, bem, Y é 35, então vai ficar 35 menos 45 sobre o que eu produzo agora. Bem, está bem aqui, um pouco
depois do 41, tá? Então não tenho certeza, mas eu vou colocar como se fosse 41 aqui. 41 menos, e eu quanto eu produzia antes? Eu produzia 35, né? Aqui, ó, 35 bem aqui. Então isso aqui vai me dar menos 10 sobre, quanto? Sobre 6. É isso? É, menos 10 sobre 6. Isso aqui vai me dar menos 1,66. Considera somente o valor em módulo. Tá certo? Isso significa que no ponto C, eu tenho que sacrificar 1,66 de Y para produzir, melhor dizendo, para produzir o bem X. Essas são as variações. Pessoal, só a título de curiosidade, né, de complementação, esses valores representam o ângulo desse triângulo aqui. Se eu pegar, vou pegar aqui a variação de A para B, ok? Vou pegar aqui essa variação. Se eu traçar uma reta entre ambos os pontos, se eu traçar uma reta, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui de forma organizadinha. Se eu traçar uma reta aqui, né? Isso aqui forma um triângulo, tá vendo? Ó? Só. Desculpa, pessoal. Estou tentando usar a régua aqui, mas não está muito eficiente não, tá? Se eu tentar traçar uma reta aqui, finge que é uma reta, tá certo? Entre A e B, esse ângulo aqui, né, esse ângulo aqui, vou chamar de ângulo alfa, ele vai ser exatamente a variação, né, essa variação aqui. A taxa marginal de transformação, ela vai medir exatamente esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui que existe entre A e B, ok? Então, isso vale para qualquer uma das variações. Isso aqui é a mesma coisa para cá, ok? Mesma coisa, ela mede essas variações. Que é exatamente, né, isso aqui é a formação de um triângulo de forma bem... Pronto. Ok? Para cada variação, né, a taxa marginal de transformação, ela mede exatamente o valor desse ângulo. Isso eu posso aplicar para qualquer uma das mudanças que são feitas. Ok? Então, isso aqui é um exemplo numérico para você poder visualizar melhor o que a gente acabou de explicar. Beleza? Bem, para finalizar essa aula, eu queria mostrar para vocês que existe uma relação entre a fronteira de possibilidade de produção e os custos marginais de uma empresa. Bem, eu não vou explicar aqui o que são custos marginais, porque nós vamos dedicar outra aula a isso, a esse tópico, tá certo? Que é o tópico dos custos de produção das empresas. Então, não vou me dedicar, não vou gastar tempo falando sobre o conceito de custos marginais. Mas essa fronteira, essa curva de possibilidades, ela pode nos explicar e pode ter uma ligação muito forte com os custos marginais de uma empresa. Né? Nós podemos escrever uma utilizando a linguagem da outra. Né? Por exemplo, nesse deslocamento aqui de FA para X', precisou-se abrir mão de pouco de A para produzir muito de B. Né? Então, houve uma pequena queda de A e houve um grande salto na produção de B. Isso significa que nessa região aqui inicial, o custo marginal de B é muito baixo. Ou seja, com pouco de custo você consegue ter um salto na produtividade e produzir muita coisa. E o de A é alto. Por quê, professor? Ora, no ponto FA, o custo marginal de A é máximo. O que é o custo marginal? É o aumento no custo, dado que você está produzindo uma unidade a mais. Ora, mas em FA, a produção de A já é máximo, não dá para produzir mais do que isso. Então, o custo marginal aqui é máximo, né? Tá no valor mais alto possível. Então, nessa região inicial, o custo marginal de B é pequeno e o custo marginal de A é alto. À medida que você vai percorrendo, ou seja, você vai fazendo esse movimento aqui, você vai perceber que tanto a taxa marginal, né? A taxa marginal, eu coloquei aqui TMG, pessoal, mas é TMT, ok? Taxa marginal vai aumentando, quanto os custos marginais também vão aumentando. Então, quando a taxa marginal de transformação é baixa, a relação entre o custo marginal de B e o custo marginal de A também serão baixos, ok? De forma que a gente pode escrever essa relação da seguinte forma. A taxa marginal de transformação é o custo marginal de B
sobre o de A. O sacrificado, o bem sacrificado fica embaixo e o bem a qual você está abrindo mão, que você está produzindo mais, fica em cima. Então a gente pode fazer essa relação aqui entre taxa marginal de substituição, de transformação e custos marginais dos produtos, ok? Lembrando, é uma relação direta. Como assim, professor? Quando a taxa marginal é baixa, a relação entre os custos marginais também é baixo. À medida que a taxa marginal vai aumentando em módulo, essa relação entre os custos marginais também vai aumentando. Beleza? Ok, pessoal? Bem, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha sido produtivo, que você tenha aproveitado, que tenha sido útil para o seu aprendizado. Peço que você encerre deixando aí um gostei, caso tenha sido do seu agrado, e se inscreva no nosso canal para apoiar o nosso trabalho. Forte abraço e até a próxima.